se o pior deboche estiver vindo de você e não de outra pessoa? Pois é. A gente costuma fazer muita piadinha, comentários de deboche realmente da gente e nem se dá conta do peso que isso tem e de que a gente tá se humilhando, fazendo piada, se negligenciando ali para as outras pessoas, muitas vezes mostrando a nossa vulnerabilidade, as nossas inseguranças, os nossos medos, de graça, assim, né? E não é no sentido de a gente esperar esse acolhimento, da gente partilhar as nossas experiências ali com o outro, e enfim, né? Porque isso é importante também, mas a gente realmente se coloca nesse lá no chão, né? Nem precisa que o outro nos bate, né? A gente faz isso por a gente mesma. Então nem precisa que o outro faça isso pela gente, a gente já tá fazendo. Então a mensagem principal do nosso bate-papo de hoje é: não deboche de você para evitar que o outro não faça isso. A gente faz esses comportamentos, esse movimento de piada, de brincadeira, então a gente joga essa pitada assim de humor, né, numa frase bem dura, bem crítica, bem punitiva e de humilhação da gente. Isso pode vir, sei lá, da nossa competência, da nossa inteligência ou não, da nossa aparência, das características físicas que a gente tem, de algum comportamento que a gente teve, de alguma escolha que a gente fez, de algum erro que a gente teve, sei lá, de algum relacionamento que a gente tem. Pode aparecer em todas essas nuances. E a gente faz isso nesse tom de brincadeira, mas o conteúdo ele pode ser muito pesado. E a gente não ter dimensão disso acaba fazendo a gente reproduzir esse comportamento de uma forma muito automática. Se torna habitual a gente fazer isso. E as pessoas que estão à nossa volta até podem perceber que isso é pesado, que as coisas que a gente diz sobre nós ou pra nós é muito pesado. E a gente não ter essa autopercepção mesmo, porque já se tornou ali uma coisa muito rotineira, habitual e automática. E aí é importante a gente entender um pouco do contexto disso, porque se a gente vem de uma família muito exigente, muito crítica ou muito punitiva, uma história de vida onde as pessoas facilmente e rapidamente notavam os nossos erros ou ficavam o tempo todo levantando e só considerando ali as nossas falhas ou zombando da gente, fazendo piada de mau gosto, a gente vai internalizando essas vozes dentro de nós ou até mesmo reproduzindo esse comportamento sem nem perceber. Então a gente aprende a facilmente notar os nossos erros, as nossas falhas, aquilo que a gente acha que não é bom, aquilo que a gente acha que precisa de conserto, que está errado em nós, e ter uma dificuldade bem considerável de notar aquilo que é bom, notar aquilo que a gente fez certo, notar as nossas habilidades, as nossas competências. Então a gente tem esse reforçador e essa automatização de sempre perceber aquilo que tá errado, aquilo que a gente vai expor ali realmente pro outro, né, das nossas vulnerabilidades e trazer assim esse lado meio que irônico, né, e da piada, obviamente do humor, para meio que se proteger, e aí esse movimento ele pode vir nesse lugar da gente evitar que o outro faça isso. Então a gente pode se criticar, e é muito comum fazer isso, e debochar da gente, ou falar, né, sobre a nossa aparência. Então, nossa, meu Deus, eu tô tão gorda nessa roupa, eu tô tão feia, ou eu sou tão magra. Antes de lidar, talvez, com a possibilidade ou com um pensamento que possa passar pela nossa cabeça de que a outra pessoa possa achar isso. Então, a gente está sempre em constante preocupação de como a gente está sendo visto pelo outro, de como a gente está existindo na mente do outro, o que, que o outro pensa sobre mim, o que, que o outro acha sobre isso, o que, que o outro tem de opinião, de julgamento, de avaliação sobre mim, sobre minha aparência, sobre minha roupa, sobre as minhas escolhas, sobre a minha competência, sobre os meus erros, os meus acertos. Então, a nossa mente, ela evoluiu ao longo do tempo para sempre estar focada, a maioria das vezes, focada em como a gente está existindo na mente do outro, e isso leva a gente para esse processo muito crítico. Então,
Se eu temo que o outro me veja de tal forma, ou veja essa parte minha que eu tenho insegurança e que é difícil para mim lidar, ou que eu gostaria que fosse diferente, eu antecipo esse julgamento, eu antecipo essa avaliação negativa e eu me critico antes que a outra pessoa tenha a oportunidade de fazer isso. E caso a outra pessoa vá fazer isso, eu já meio que preparei o terreno, assim, né? No sentido de eu me antecipei, então a dor ou o sofrimento que possa vir com a crítica da outra pessoa, eu já meio que tô lidando com isso quando eu me critico antes. Então, se eu falar isso primeiro, as pessoas não vão ter a chance de usar isso contra mim. E por mais que isso venha numa tentativa de tentar proteger a gente, de tentar nos evitar de lidar com julgamentos e com avaliações que possam vir das outras pessoas, isso causa um efeito muito silencioso dentro de nós, que é o nosso corpo, ele vai reagir da mesma forma quando a crítica e o julgamento e o deboche e a piada de mau gosto é vindo de outra pessoa e quando ela vem de nós. A gente só não consegue ver esse movimento, esse diálogo, porque fica mais internamente, assim, a gente faz com a gente mesmo. Mas se alguém fizesse um deboche, uma piada que você talvez faça de si mesma pra você, você a chance de você notar os efeitos disso e o quanto isso seria ruim, o quanto que você ficaria repensando sobre essa situação e caramba, quem essa pessoa, né, pensa que é pra me tratar de tal forma, isso é injusto. E como teu corpo reagiria, né, como tu se sentiria com isso, tu conseguiria notar com mais facilidade as consequências disso. Mas como a gente ocupa esse lugar de quem ataca e atacado ao mesmo tempo, a gente não desenvolve tanto esse repertório, mas o nosso corpo ele tá reagindo da mesma forma. Então, às vezes essa consequência, essa resposta, ela vem de um jeito mais sutil, mas que tá trazendo prejuízos ali pra gente. Então eu posso me sentir frustrada, eu posso me sentir estressada, irritada do nada, não saber por que eu tô me sentindo assim, ou posso ficar deprimida, pra baixo, desmotivada, com vergonha, sentindo que tem algo de errado comigo, com a minha vida. Isso tudo pode vir desse lado crítico, desse deboche, dessa ofensa que a gente está fazendo para nós mesmas. E é surpreendente se a gente fosse registrar tudo que a gente pensa sobre nós e as piadas, os deboches, as humilhações que a gente faz de nós mesmas, a gente ficaria muito impressionado com o conteúdo disso, assim, com o que surgiria a partir daí. E eu me lembro de quando eu produzi o e-book, tem um e-book chamado Doses de Autocompaixão, que ele é focado em trazer alternativas de falas e a gente exercitar essa mudança assim cognitiva, né, dos pensamentos ou da gente trazer uma nova alternativa de pensamento e de fala com a gente mesma que seja mais respeitosa, que seja útil, que nos ajude a passar ali pelos momentos de uma forma mais saudável e, enfim, né, que não nos paralise ali, não nos faça ficar sofrendo tanto como a autocrítica costuma fazer. E aí, dentro desse e-book, tem diferentes categorias, né? Então, alternativas para autocrítica, alternativas para lidar com a sensação de fracasso, para autocobrança, para comparação, para dias difíceis. E tem uma parte que fala especificamente sobre a gente lidar com o nosso corpo, né? E nesse e-book eu coloquei muitas frases que eu fui construindo, né, e coletando ali dentro do Instagram. Então eu abria caixinhas e as pessoas colocavam ali os pensamentos, as falas que costumavam ter consigo que gostariam de mudar. E era muito impressionante como esse lado mais de humilhação, de deboche, ele aparecia. Começou a chover aqui, eu espero que o áudio não tenha prejuízo, né, não seja impactado. Mas, nossa, que delícia uma chuvinha. Voltando. E eu fiquei impressionada como pode ser duro e pesado, né? Esse tipo de conteúdo, assim, ao ponto das pessoas descreverem que diziam, assim, sobre si de eu sou uma burra mesmo, eu sou uma idiota, eu sou, né? Eu tô feia, tô horrível nessa roupa, nossa, que gorda que eu sou, que gorda que eu fiquei nesse vestido. E com esse kkk, com, né, esse humor para tentar tornar
Faz como a gente tentar tornar um limão mais doce e não, ele vai continuar sendo azedo, ele vai continuar sendo cítrico, amargo, né? Por mais que a gente faça uma limonada, mas não tem como a gente esperar que, sei lá, um suco de limão traga a mesma sensação que um suco de melancia, que já vem com doce a mais, né? Então, quando a gente coloca esse humor, é como se a gente tentasse tornar isso menos amargo. Vai continuar sendo amargo. Inclusive, se você quiser esse e-book, ele tá de bônus aí para quem se inscreve, para quem se torna aluna da plataforma de autocompaixão. Então, eu tenho uma plataforma voltada só para esse desenvolvimento de mais autocompaixão, para a gente desenvolver uma postura, um comportamento e uma mente também mais gentil, a gente poder desenvolver essas partes que a gente já tem dentro do nosso sistema corporal, do nosso cérebro, mas que ele fica menos ativo ali por conta, né, da parte mais crítica do nosso sistema de ameaça, que acaba sendo ativado por toda esse padrão aí crítico, exigente, de cobrança, de perfeccionismo, que é tão comum, né, na nossa realidade atual, mas também vem aí da nossa história de vida. Então, se você se tornando aluna da plataforma, que fica bem mais acessível do que você adquirir só o e-book separado, você vai ganhar esse e-book de presente, assim como outros e-books e materiais que estão ali de bônus para novas alunas e alunos da plataforma Portal de Autocompaixão. Vai estar o link aqui no episódio, caso você queira saber mais. Pronto, vendi meu peixe. Mas continuando, então todo esse processo vai levando a gente para um movimento de autocrítica que se torna tão automático e vai trazendo questões muito silenciosas e sutis, como a gente ter dificuldade de receber elogios, de também reconhecer coisas boas em nós, reconhecer as nossas qualidades, que aí a gente vai ficar mais voltado a essa noção e essa ideia, essa sensação de ser inferior, de ser errado e de ficar reforçando sempre essa visão negativa e colocando isso em voz alta, né? Sobre nós, para os outros, e isso também pode passar uma mensagem para o outro de que, se a gente faz isso com a gente, né? Então a gente dá essa autorização, não que a gente dá, né? Mas isso pode ser lido pelo outro como uma autorização para outra pessoa também ficar sempre ressaltando os nossos erros, sempre focando nos nossos erros ou naquilo que falta e pouco reconhecendo todo o esforço e tudo aquilo que a gente está entregando e quem a gente é em essência para além daquilo que a gente faz. E é importante a gente ir mudando isso, mudando e percebendo e notando quando isso acontece. E às vezes, por ser tão automático, a gente vai acabar reproduzindo e só se dá conta depois que saiu assim da boca para fora. Igual vícios de linguagem. A gente só vai percebendo que tem esses vícios quando a gente começa a se tornar consciente da nossa fala, da nossa comunicação, e a gente vai percebendo eles ali no meio. E quanto mais a gente nota, mais a gente percebe quando eles estão aparecendo e mais a gente vai tomando consciência para mudar eles e para ir substituindo eles. Com esse comportamento de falar da gente de uma forma que nos leve a se humilhar, a fazer piada, a debochar da gente, é preciso também essa autoobservação e essa autoconsciência. E às vezes você só vai perceber depois que fez, mas já percebeu. Olha, fiz isso de novo. E essa percepção, autopercepção, ela tem que vir com curiosidade, com observação e não como julgamento. Tem uma abordagem da psicologia ACT que ela fala muito sobre a gente se tornar observadores dos nossos pensamentos. Então, eu observar o meu pensamento só como um pensamento, como um observador, e não necessariamente entrar naquele conteúdo e julgar e avaliar e ficar ali muito grudado e, enfim, processando muito aquilo. Então, eu olho o meu pensamento como um pensamento. Ok, isso passou pela minha cabeça, tá? Foi esse conteúdo, né? Então, como um observador e não com julgamento. Então, eu olhar, tá, aconteceu de novo. Nossa, fiz essa piada. Ai, debochei de mim. Tá, ok, aconteceu. Vou me cuidar daqui pra frente. Porque se a gente começa de novo eu debochando de mim, de novo eu fazendo piada, eu não tenho jeito mesmo. Olha, como eu já entrei num outro processo crítico. Então, a gente tentar fazer essa autoobservação como um observador, com curiosidade e cuidar com esses movimentos de
de auto-julgamento que pode vir junto com isso. E quando a gente abre esse espaço para essa auto-observação, a gente também vai ter essa capacidade de nos policiar mais. Então, quanto mais eu noto, daqui a pouco, quando eu começo a pensar isso sobre mim, eu já notei. E isso vai me dar mais condição de reformular, de, enfim, aplicar uma dose ali diferente para aquilo que eu ia colocar em voz alta, né? Ou de buscar outros recursos que possam me ajudar a não ir para esse lugar de rir de mim de uma forma que seja prejudicial, que me machuque. E essa é uma outra diferença para a gente finalizar os recursos e as nossas reflexões de hoje, que é a diferença entre eu usar o humor de uma forma saudável e eu debochar de mim mesma, né? Porque vão ter situações em que vai ser saudável a gente rir de si mesma. Então, a gente vê alguma peça que a gente pregou ou alguma coisa que nossa, olha só, eu fiz isso cometi esse erro e a gente poder rir daquela situação para levar aquilo com mais leveza. Mas quando que cabe eu rir de mim e quando que eu percebo que esse humor, que essa piada, que esse rir tá indo para um lado de deboche, assim, que eu tô realmente entrando num lado mais crítico. Então, por exemplo, eu faço aula de futevôlei. E quando você está aprendendo um esporte novo, alguma coisa nova, você vai errar muito, a gente erra muito, né? Porque a gente está ali para aprender. Então, mesmo né, já sendo aí mais de um ano fazendo as aulas, eu ainda erro muito e ainda vou errar porque não tem como não errar. Mas aí, às vezes, acontecem umas peripécias, assim, muito engraçadas, né? E aí, naquele momento, cabe eu rir de mim mesma, né? Do tipo, nossa, eu fiz isso. Porque tá um momento ali da aula, né? Você tá também se divertindo ao mesmo tempo que tá aprendendo sobre o esporte. Então, cabe naquela situação eu rir daquele erro. Mas é diferente de eu falar em voz alta, sei lá, para algum colega de turma: olha só, viu que pateta que eu sou? Nossa, eu sou muito burra, eu não aprendo nada mesmo, eu não faço nada certo. Percebe? Até o tom das palavras, o tom do conteúdo é diferente. Então a gente poder diferenciar, que algumas vezes vai ser saudável a gente rir da gente mesma, das coisas que a gente faz, dos erros, daquilo que a gente não é bom. Mas quando que isso vai passando para um deboche, quando que isso vai passando para um lado crítico. Entender essa diferença também vai nos guiar muito e ajudar a gente a rir, não se levar tão a sério e também cuidar quando a gente está indo para esse campo que é muito insensível com a gente mesma. É isso, minha gente. Me contem aqui se vocês já tiveram momentos da vida em que debocharam de si mesma, que se perceberam fazendo essa humilhaçãozinha básica, essa piadinha que no fundo ali tem um quesinho de insensibilidade. E vamos aprender a usar o humor, que é uma ferramenta maravilhosa, a nosso favor, de uma forma útil, né? Entendendo quando que cabe a gente rir de si mesma e quando que a gente, na verdade, tá usando do humor para se auto-atacar e que não vai ser útil, né? Eu sou super a favor da gente rir da gente mesma, né? Das peripécias que a gente acaba fazendo por aí, dos memes. Amo memes. Nossa, figurinhas assim foi a coisa mais criativa que puderam fazer para alegrar as nossas vidas. E os memes. Mas quando que cabe a gente usar do humor e quando que na verdade é o nosso lado crítico ali, bem tentando se esconder por trás das piadas e dos deboches. Eu adorei falar sobre esse tema, porque eu acho que é uma coisa que muitos de nós vivenciamos, ou a gente já viu alguém fazendo isso, né, usando a piada, o humor, assim, como uma forma velada ali de não demonstrar algum desconforto. E entender essas diferenças e acho que a gente poder se policiar é muito importante pra gente, como eu disse, usar o humor a nosso favor e também poder se relacionar com a gente mesma de uma forma mais respeitosa. Muito obrigada pela tua companhia em mais um episódio. Vou adorar saber as tuas considerações, o que tu achou sobre esse tema, se é uma coisa conhecida aí pra você ou não. E a gente se encontra, obviamente, no próximo encontro. Um beijo e até mais!